A sigla BRICS, o acrônimo BRICS, foi criado. Eu disse para vocês na outra aula, acabou dizendo assim, que quem criou o BRICS não foi o BRICS. Tipo, quem criou o BRICS não foram os países do BRICS. Na verdade, quem criou o BRICS, essa ideia de criar essa sigla BRICS, foi esse carinha aqui, o Jim O'Neill. Ele fez uma pesquisa, né? Ele fez uma pesquisa e, através de um banco de investimento chamado Goldman Sachs, esse banco estava querendo investigar quais países, agora no início do século XXI, iriam crescer muito economicamente, né? Iriam crescer a ponto de se tornarem grandes economias e seriam países muito bons para investir, né? Investir nesses países, investir dinheiro em setores específicos. E aí, esse banco, o Goldman Sachs, investigou os países que estavam mais crescendo no início do século XXI, isso foi em 2001, viu? Era o início mesmo do século, né? Começou em 2001. E aí investigou e descobriu que 4 países aí tinham uma perspectiva de grande crescimento econômico. E eram todas economias emergentes. Brasil, Rússia, Índia e China. Na época, o banco não detectou a África do Sul. O Szinho só veio em 2011. Só veio depois, né? 10 anos depois. Em 2011, que foi quando eles colocaram o South África, da África do Sul. Aí já teve alguns encontros, salvo engano, o primeiro encontro mesmo foi em 2011, a primeira cúpula mesmo, bem séria, com todos os países foi em 2011, né? Mas teve uma cúpula também em 2009 e, salvo engano, em 2006 eles já começaram a discutir assuntos entre si. Mas, e criaram um banco, viu? Tem um banco do BRICS, que é o Novo Banco de Desenvolvimento, o NBB, é uma sigla em inglês. E aí criaram um banco do BRICS, onde eles injetam dinheiro lá, todos os países injetam dinheiro lá, para criar ali projetos para beneficiar os países que fazem parte do BRICS. Na última reunião desse grupo, realizada em 2014, os seus membros decidiram criar um banco. Aí a sede do banco é em Xangai, a China, é a principal potência, né, da organização. É uma organização, não é um bloco, da organização. Com capital de 50 bilhões, e será presidido inicialmente pela Índia. Se forem mantidas as atuais projeções, os países do BRICS estarão na liderança da economia mundial até 2020. O livro está atrasado, né? A gente está percebendo isso agora, mas, enfim, até 2020, a gente está em 2021. E, de fato, tipo, os países que mais vêm crescendo hoje em dia são esses aí, né? Tirando o Brasil, que está numa recessão econômica, está num caos, vivendo um caos, mas tem aí a China, a Índia, a Rússia, né, que são grandes economias. A Rússia nem tanto, porque está vencendo um pouquinho de crise também agora. E a África do Sul, que é uma das maiores potências regionais da África. E a China tem a perspectiva de se tornar a maior economia do mundo, né? Tem a perspectiva de se tornar a maior economia do mundo. Então, realmente, isso pode acontecer futuramente, não em 2020. Ok. O BRICS, ele atua em várias áreas, sabe? Não é somente na questão econômica, não. Eles decidem sobre assuntos ligados à infraestrutura, à educação, até crime internacional, eles também tratam de crimes internacionais, e várias coisas que são inerentes a eles, né? Aos países da organização. Mas não é um bloco. Eles são muito bonitinhos, é muito parecido como se fosse um bloco, mas não é um bloco, é só uma organização. Que não foi criada por eles, né? O termo lá do BRICS não foi criado por eles. Foi criado em 2001 por um banco, visando ali, dizendo, peraí, esses países são os países que mais vão crescer agora no início do século XXI. Então, vamos investir neles? Bora? Então, são esses aí. E foi. Agora, o G20. O G20, você deve pensar, são as 20 maiores economias do mundo. Não exatamente, porque, na verdade, G20 é uma organização formada por 19 países e uma instituição que é um bloco econômico. São 19 países mais um bloco econômico. E o bloco econômico é a União Europeia, que faz parte aqui do G20. São tanto economias em desenvolvimento, são tanto países semiperiféricos, quanto países desenvolvidos que fazem parte, certo? A ideia de criar o G20 veio de países emergentes, por incrível que pareça. E porque eles queriam se inserir no comércio internacional, e para se inserir você precisa se unir, né? A união faz a força, né? Não é exatamente isso, mas a gente fala muito disso. A união faz a força. Então, eles queriam se unir e tentaram criaram o G20. Foi uma organização criada em 1999, no finalzinho aí do século XX. E quem participa desse organismo
são formando, geralmente participando de reuniões, de cúpulas, de reuniões entre eles, são ministros de finanças, chefes de bancos dos países centrais e chefes de Estado também participam do G20. Lembrando que G20 pega 19 mais União Europeia. A União Europeia fazem parte dela 27 países. Então, né, enfim. Então, a União Europeia faz parte também do G20. Eles decidem sobre várias coisas e são muito, principalmente em relação ao comércio, por isso que é uma organização muito ligada ao comércio desses países. Aí, eles todos juntos representam 90% do PIB do mundo e 80% do comércio e dos 2/3 da população mundial, né, do mundo. Isso é muita coisa. Aí sim, eles têm 2 tipos de G20, tem o G20 financeiro e o G20 agrícola. O agrícola é mais voltado para questões ligadas, obviamente, à agricultura, né, ao espaço agrícola, decisões que se interligam com a questão agrícola, produção agrícola, e também o G20 financeiro, que está mais ligado à bolsa de valores, a investimentos, né, dentro da organização. Formado por nações agroexportadoras que reivindicam o fim do protecionismo e subsídios agrícolas existentes nos países desenvolvidos. Outra coisa que fez com que o G20 fosse criado, já que a ideia do G20 foi a ideia dos países emergentes, né? E a ideia de se criar essa organização foi uma ideia de certa forma, tentar reduzir as diferenças existentes entre as economias. Então, como os países emergentes eles se sentiam prejudicados e se sentem até hoje prejudicados, por causa que muitos países desenvolvidos, eles protegem seu mercado, tanto agrícola quanto o mercado financeiro como um todo, protegem subsidiando a produção e tornando ali, de certa forma, um produto mais barato deles, e os produtos que vêm de fora, eles aumentam os impostos. Então, a tentativa de criar um G20 era também para que isso acabasse, para acabar com esse protecionismo que os países desenvolvidos causam, né, nos seus mercados financeiros. OEA, Organização dos Estados Americanos. Essa organização é formada por países da América, obviamente, onde a gente está. O Brasil faz parte, inclusive, da Organização dos Estados Americanos. Todos os países da América fazem parte, né? Mas teve um empecilhozinho aí, ao longo do tempo, na época da Guerra Fria, porque a Cuba fazia parte da... Cuba é socialista, né? E ela se alinhou, na época da Guerra Fria, à União Soviética. E aí, ela foi suspensa da organização, em 1962. E, né, a suspensão foi revogada em 2009, voltou a fazer parte aí, de novo, da Organização dos Estados Americanos. Essa Organização dos Estados Americanos foi criada para promover uma maior soberania dos países, para que cada um tivesse autonomia sobre si e também dialogasse com as outras nações do mesmo continente, para que houvesse um certo diálogo ali, cooperação entre esses países, né? Um respeito à soberania deles, mas também houvesse uma cooperação sobre assuntos que deveriam ser tratados e são referentes a todos eles. Foi criada desde 1948, é uma das instituições aí mais antigas que a gente tem, né? Instituições supranacionais mais antigas do mundo. 48, final da Segunda Guerra Mundial. Também tem o objetivo, de resolver problemas, conflitos existentes entre os países que fazem parte da América. Ok. UNASUL. UNASUL é a siglazinha para a União das Nações, ou União de Nações Sul-Americanas. UNASUL. Essa UNASUL é uma organização formada por todos os países aqui da América do Sul, né? Todos eles. São 12 países. Lembrando que a Guiana Francesa não faz parte, né? Porque a Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês. Aqui faz parte de 12 países. E o que mais? A sede é em Quito. A UNASUL, ela atua através de várias áreas, vários segmentos. Existem projetos sociais, culturais, de união desses países, projetos políticos, projetos econômicos, comerciais, dentre eles. Ou seja, para, de certa forma, unir cada vez mais esses países, né, da América do Sul, fazem parte da América do Sul. Mas também não é um bloco econômico, não se situa como um bloco econômico. OTAN. O que é a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma organização criada no contexto do final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Foi em 1949 que ela foi criada. Na época, o mundo estava bipolarizado, né? Existia o início do mundo bipolar, onde tinha os Estados Unidos capitalistas, liderando o grupo de países capitalistas,
e a União Soviética liderando ali o grupo de países socialistas da época, até então. Eram as duas grandes superpotências nesse contexto final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham muito medo de que houvesse existia, não é, um certo perigo de uma terceira guerra mundial, enfim. E aí, o que é que eles queriam? Foram eles que deram o pontapé inicial para criar a OTAN, que existe até hoje, essa organização existe até hoje, desde 1949 até hoje. Eles deram um pontapé inicial para juntar ali os países às economias capitalistas, industrializadas, os países mais ricos do mundo, para que eles criassem um sistema de defesa mútuo entre eles. Então, a OTAN ela foi criada como se fosse para formar um... Travou só para mim? Não, eu acho que travou para todo mundo. Deu uma travada Foi, linda. travou para mim também. Será que a internet caiu? Deu uma travada linda aqui também. Eu desse jeito, Fábio. Que horror. Sim. Então, a OTAN ela foi criada para estabelecer um sistema de segurança entre eles. Então, por exemplo, ela intervém em muitas guerras, já interveio e intervém em muitas guerras, em muitos conflitos, principalmente se aquela guerra, aquele conflito, tem algum país da OTAN envolvido. Então, se acontece algum conflito ali entre, sei lá, Estados Unidos e a Rússia, ou então Estados Unidos e a Ucrânia, então, a OTAN vai lá e ela manda tropas, equipamentos, armamentos para tentar resolver o conflito, ela adentra, porque eles se uniram para criar esse sistema de defesa entre eles. O que mais? Com o tempo, a OTAN foi crescendo. Hoje, ela participam dela cerca de 28 países, tanto da Europa quanto da América do Norte. Tem alguns países que eram socialistas e fazem parte hoje da OTAN, para você ver, né? Com o fim da União Soviética, passou a fazer parte da OTAN também. Mas não é aí uma organização muito grande, né? São 28 países e não constitui um bloco econômico, é um sistema de defesa mesmo entre eles. Aí, em 1955, né, nesse contexto aí, pós-criação da OTAN, em 55 foi criado um organismo muito parecido com a OTAN, que foi através de um pacto, chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia instituiu também um sistema de defesa, mas entre os países que eram socialistas. O Pacto de Varsóvia foi liderado pela União Soviética e fazia parte dele países ali do leste europeu, né? Que eram socialistas na época. E aí criaram o Pacto de Varsóvia para, de certa forma, se os Estados Unidos tinham a OTAN, então a gente tem aqui o Pacto de Varsóvia, para que, se houvesse também uma terceira guerra mundial ou um conflito envolvendo esses países socialistas, eles se unissem ali num exército único e tal, para protegê-los de uma guerra, de um conflito. E como a União Soviética ela acabou em 1991, quando ela acaba também o Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia acabou, mas a OTAN continua até hoje, né? Ela existe até hoje. Só o Pacto de Varsóvia que acabou, bichinho. Mas, enfim, é só isso. Acabou, não tem mais jeito. Vamos lá.